Olá, meu nome é Luiz Henrique. Estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias e grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho que foi importante ou é importante na vida dela. Então aguarde até o final e aproveite. Também estamos na internet, no www.omelhorconselho.com.br, no Instagram O Melhor Conselho Oficial e, claro, no YouTube O Melhor Conselho. E hoje eu tenho uma pessoa aqui muito especial que eu vou apresentar um pouquinho só do currículo dela. Formada em Marketing pela SPM, pós-graduada em Administração pela FGV, em Dinâmica de Grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo, SBDG, mediadora pelo Instituto Mediativa, formada em Mediação Corporativa e Resolução de Conflitos pela Berkeley University, além de outros cursos. Formada em Gestão de Conflitos e Mediação em Organizações, certificada pelo Family Firm Institute como Family Advisor, sócia da Equilibra Governança Integrada, consultora em Governança Corporativa e Familiar, mediador e coach. Especialidade em governança relacional, membro da comissão Conselho do Futuro no IBGC, mediador em diversas câmaras, atuou na mesa Corporate Governance PMC Unwrap, Brinquedos Estrela, que é empresa fundada por seu avô, e Banco Itaú, professora convidada pelo IBGC e Fundação Dom Cabral. E além disso, é coautora de diversos livros. Eu tenho a grande honra de receber aqui hoje a Adriana Adler. Muito obrigado. Obrigada, Luiz Henrique. Um prazer estar aqui. Que legal. E olha que bacana, isso mexe um pouco com a gente, né? Estrela, né? Acho que mexe um pouco com a nossa memória afetiva de todo mundo, né? Com certeza. Conta um pouquinho como é que foi isso, que história é essa da estrela, antes de a gente começar a falar as tuas perguntas aqui. Não, é bem o que você falou, né? Quer dizer, acho que mexeu aí com todo o país, na verdade, né? Muito conhecido. Então foi uma honra aí ter participado, né? Também dessa trajetória. Que legal, legal. Me diz uma coisa, estou vendo aqui que você é uma especialista em gerenciamento de conflito. Empresa familiar, tem conflito? Então, olha, na minha trajetória, ela não foi tão planejada, né? Então, marketing, como você falou, administração. Quando eu decidi trabalhar, na verdade, eu falo que é a área pessoas, né? Primeiro em headhunting, né? Na Panela e Malta Cabreira. E depois, eu falei, não quero me aprofundar. Em empresas familiares. E para me aprofundar, para trabalhar com empresas familiares, aí do outro lado da mesa, eu fui buscar todos esses cursos. Então, esse lado do diálogo, da mediação, gestão de conflitos, dinâmica dos grupos, foram todas, vamos dizer, ferramentas que eu fui buscar para trabalhar com as empresas familiares. Porque, assim, de verdade, é o que eu acredito, você tem muitas coisas que ajudam as empresas familiares, né? Processos, etc. Mas, assim, a parte comportamental, a parte de atitude é muito importante. Ela é fundamental. Então, não adianta você ter algo escrito se ninguém cumpre, né? Então, a forma de você construir a evolução da governança depende muito de como as pessoas se relacionam, né? Da família ou não, né? Mas aqui nós estamos falando um pouco mais dos membros da família, né? E nos últimos anos todos, você percebeu mudança de entendimento dessa família? Ou a família, condomínio, empresa é sempre o mesmo, só muda o endereço. Mas você percebeu alguma mudança? Mudança no sentido de buscar... Interpretação sobre esse sentido de governança. Mudou o comportamento? Sim. Eles estão mais aguerridos à busca disso hoje. Então. Assim como o coaching antes você falava ou não conheciam, ou era assim uma coisa meio escondida, ou para aquela pessoa que vai ser encostada, né? Então, e ganhou hoje, todo mundo sabe o que é, você, né, tem em todos os lugares. A governança ela também cresceu, né? Cresceu assim, na verdade... O começo dela, que não é o tema aqui hoje, mas da onde surge a governança, né? Não é o esquema aqui, mas eu acho que para as empresas familiares ajuda realmente na organização, numa disciplina e na organização, especialmente também da sucessão, né? Então, é uma evolução, a empresa ficou mais complexa dos seus negócios, mais complexas com mais sócios ou futuros sócios. Então, é muito diferente você ter uma pessoa no comando ou você ter várias gerações no comando. Né? Ou chegando no comando, vamos dizer assim, né? Então, a busca tem sido maior.
O Brasil, na verdade, ele é jovem, é um país jovem, né? Mas você vai para outros países, você tem ali, enfim, famílias com, sei lá, 8, 10 gerações, né? Então, e aí, sem dúvida, vai ampliando, né? Você falou Brasil, falou outros países. As famílias são diferentes nesse quesito? Brasil, você percebe um viés diferente? Olha, você tem culturas diferentes, sem dúvida, que afetam, né? Você tem o lado jurídico também, de, por exemplo, a questão patrimonial, como que isso é visto naquele país, né? Sucessão patrimonial. E você tem o lado da cultura, mas assim, gente é gente, é ser humano. Então, seja no Brasil ou fora, muitas questões de empresas familiares, as questões são parecidas. A questão é como resolver, porque aí sim, de acordo com o DNA daquela família, com a cultura daquela família, que é impactado de onde ela veio. E às vezes você fala no Brasil, tem vários Brasis, né? Sim. E aí você tem pessoas que vieram, enfim, da Europa, de vários lugares, tem gente que veio de vários lugares, né? Assim, então, a composição, a maneira como aquela pessoa cresceu, a maneira que era assim, a família, os valores, os princípios, né? Eles vão diretamente atuar na dinâmica e na cultura da empresa, né? Então, e aí é para o bem e para o mal, né? Porque você tem, por exemplo, um dos valores ser trabalhador. Então, e aí, claro, é um bom valor, vamos dizer, mas a maneira, o que significa ser trabalhador hoje para um jovem versus um fundador, por exemplo, o avô, é diferente, né? Então, aí não é nem uma questão cultural, né? É uma questão, enfim, que as coisas vão mudando com o tempo, né? Com as gerações, né? E você percebe, você falou de geração. Existe, não sei se a pergunta cabe, mas existe diferença em empresa que está na segunda e na terceira geração, o entendimento disso? Esse gerenciamento de conflito é mais fácil quando tem mais gerações? É mais difícil. É mais difícil. Com certeza. Então, mesmo assim, eles sendo mais novos, mesmo eles sabendo das novas métricas de governança, mesmo ser mais difícil por causa dos patriarcas, fundadores, ou é mais difícil pelos novos? Quando uma das características de empresa familiar é que são uma ou várias famílias se juntaram em algum momento e fundaram a empresa. Então, vamos dizer, algumas pessoas que começaram tinham entendimento. É isso que a gente quer fazer, do jeito que a gente quer fazer, e a empresa cresce. Esse entendimento, muitas vezes não está escrito, é um combinado moral, né? Olho no olho, alguma coisa assim, né? E o que acontece? Conforme você tem novas gerações, você tem... primeiro que você não tem esse entendimento. Então, tem famílias, por exemplo, que os sócios são irmãos e, de alguma forma, evitam conflitos, mas funciona. Cresceram muito a empresa está ótima. Agora, o funcionamento deles, a relação deles, não dá para replicar. Então, a próxima geração tem outras expectativas e receios e características e personalidades e ambições. Então, e aí combinar o jogo, o que é justo, o que é reconhecimento, como que cada um percebe isso, eu estou dentro, eu estou fora, como que é isso, me sentir preterido ou faço parte. Então, você mexe com coisas do ser humano, por isso que eu falei que é assim, tanto faz aonde, ciúmes, ego, você tem, é do ser humano isso, né? Então, conforme você tem mais gerações, você precisa recombinar isso. É como que assim, a segunda geração vai precisar combinar como que ela vai dar segmento, qual é a marca que ela vai deixar, o que ela quer fazer, ou talvez ela não quer fazer, ou talvez alguns queiram e outros não. E aí a coragem de expor e combinar e falar sobre isso, né? Porque envolve muitas coisas, não só o lado emocional. Por exemplo, teve uma família que quando os avós faleceram, eu falei, agora eles vão tomar decisões, né? De, por exemplo, se separar, porque eles tinham muitas brigas, né? E não, eles continuaram brigando juntos, né? Então a gente se espanta, né? Mas eu até imaginei que naquele momento eles iam fazer decisões importantes. Agora, o que também não aconteceu ali? Decisões importantes porque tinha uma questão financeira. Para se separar não é só o lado emocional, é o lado patrimonial. Então, não é tão simples falar não quero mais, né? Você quer fazer de uma forma onde faz jus do que você acredita que aquilo, vou chamar, vale. E quanto que vale? Aquilo que foi construído pela sua família, né? Então, você fala, vale o que pagarem, né? A gente diz isso, mas assim, não é bem assim. Então, aí
muitas vezes, então, as brigas seguem, né? E o quanto vale também ter uma coisa, às vezes a família ela quer valorizar um aspecto emocional dentro do negócio que o comprador não está impactado por isso. Quer dizer, o aspecto emocional pode ser bom por questão de valores da empresa, mas às vezes a valorização do emocional, eles querem vender aquilo, né? Que foi construído e tal. Você vê isso como uma dificuldade que eles querem aumentar o preço? Não sei se aumentar o preço, mas de fato a visão de quanto vale ela é bem subjetiva, né? Muitas vezes, quando acontece uma situação dessas, vai até um ponto e, por exemplo, o fundador fala não, né? Dá para trás, né? E assim, tem muitas coisas por trás, né? Na mediação foi muito interessante, né? Esse estudo, esse aprofundamento que eu fiz nessas especializações, né? E a mediação, ela vai a fundo, né? O que está por trás do que a pessoa está dizendo. Porque a gente não, às vezes a gente nem percebe realmente o que está, vamos dizer, mexendo com a gente. A gente não é treinado para isso. Então, você trazer a consciência realmente o que está sendo importante ali, qual é o receio, o que a pessoa está se sentindo ameaçada, etc., né? Então, é aí que você entende melhor para poder fazer, vamos chamar, uma negociação, alguma coisa assim, né? E a gente tem um hábito, às vezes, de separar, né, empresa familiar e empresa não familiar. E a gente, às vezes, tem o hábito de enxergar a empresa não familiar, né, por um preconceito, como mais organizada do que a empresa familiar. E na verdade, se você analisar a linha do tempo, né, passado, presente e futuro, muitas empresas não eram familiares na sua fundação, dois sócios amigos, e se transformaram em empresas familiares, porque os filhos desses fundadores agora estão querendo estar na frente da empresa, e aí se transformou uma empresa não familiar em familiar. Então, assim, no final, boa parte dela se transforma em familiar. A maioria das empresas no mundo são de controle familiar. Entre 70% a 90% das empresas no mundo, então dependendo, cada país tem mais ou menos. No Brasil, a grande maioria, pequenas, médias e grandes, são de controle familiar. Então, a diferença, as questões muitas vezes são parecidas, a complexidade é outra e a adequação, o que você faz também, né? Então, até falando, por exemplo... O que acontece numa empresa familiar? Você tem, e isso é geral, né? Os papéis são muito misturados, né? Que papéis? Você tem o papel de família, então um pai e um filho, que tem uma relação, seja ela qual for. E aí, por exemplo, digamos que esse pai e filho trabalham juntos. Então vamos dizer que o filho responde ao pai ou a um tio, né? E aí numa mesa de reunião, existe uma intimidade, existe um conhecimento de como é esse filho, que é eventualmente uma colocação que você jamais faria de um presidente para um diretor, né? Quando não é, vamos dizer, uma família. Então, ou seja, misturam-se os papéis e aí, seja os benefícios, vamos chamar assim, né? Então, numa empresa, quer dizer, os recursos da empresa, quer dizer, o tratamento pode ser diferente, né? Uma pessoa talvez não entra por uma competência, mas entra por confiança, porque é da família, diferente de uma outra empresa que talvez não teria, né, isso. Assim como também o lado, vamos dizer, tem o ônus e tem o bônus, né, que são a questão também das relações. Você conhece um ou outro, tem alguns que você se dá melhor, outros que você não tem essa afinidade, às vezes até coisas mais graves do que afinidade, e você está lá convivendo. Você tinha me perguntado a questão das gerações, né? Quando dois sócios, vamos dizer que são dois que começaram, eles combinaram um jogo e eles têm lá uma confiança entre eles, né? E enfim, mesmo que é moral, o que for. Os próximos, eles herdaram. Assim, eles não começaram aquilo. Então, assim, muitas vezes, o porquê que eles estão lá, às vezes é para não magoar o pai, talvez. E não porque é o que essa pessoa queria fazer na sua atividade profissional. Então, quando eu falo de papéis, né, se mistura, né? Quer dizer, por não querer magoar, eu estou aqui. Ou por não, então eu também não falo alguma coisa que está errado, né? Que eu talvez falaria enfim, numa outra empresa que não há familiares, né? Então, essa questão dessa mistura de papéis, na hora que você vai aumentando aí as gerações, isso cresce, né? Essa complexidade. E cresce também a distância.
a distância vou chamar da vocação, da paixão, quer dizer, porque muitas vezes as famílias falam, não queremos familiares aqui, vamos deixar organizado, nós vamos trazer profissionais de mercado, as pessoas da empresa, os colaboradores vão estar subindo na empresa, né? E assumindo em algum momento, enfim. E aí depois esses familiares estão longe, justamente. E aí a família fala, não, mas é uma empresa, como é que faz agora o próximo passo, né? E aí cada um está com a sua atividade, cada um foi montar a sua vida profissional, né? Que de um lado muito interessante, mas aí justamente você não tem uma continuidade. Então essa decisão, eu acho que assim, antes da gente, quando a gente fala até em governança, né? É a primeira pergunta, né? O que essa família quer? Qual é a aspiração da família, não do negócio, da família? Vocês querem continuar juntos? São fortes juntos? Para que querem continuar juntos? Qual é o objetivo? O que se quer construir? E aí você tem respostas, etc., individuais, coletivas, você vai trabalhando isso. Queremos. Como vamos ficar juntos? Como quer dizer assim, qual é o vínculo da família e qual é o vínculo da família com o negócio? Esse é o protocolo da família. O protocolo da família é um documento, mas é muito mais que um documento, porque ele vai estar fazendo essas perguntas, essas reflexões, esses combinados profundos, existenciais, na verdade, do que essa família quer. E aí sim, ela quer, então como que ela vai se organizar? Nos fóruns, conselho, se é conselho de sócios, conselho de administração, ou conselho consultivo, o que for, né? Mas antes disso, você pode descobrir que você tem alguns que querem e outros que não querem. Então, querem continuar na família, querem eventualmente ser sócios como sócios, vamos dizer, investidores, mas que não querem fazer parte ali do negócio, no sentido de estar mais próximo, né? E alguns que não, querem estar próximo, seja na gestão, né, diretoria executiva, ou seja no conselho. Quer dizer, a governança, então, ela é extremamente necessária para tudo isso, para você equilibrar tudo isso. Eu acho que essas perguntas que eu comentei, ela faz parte da governança, e é o que eu chamo, começa aí a governança relacional. Como a gente vai se relacionar, né? Porque eu acho que é a grande questão. Quer dizer, ele equilibra que você montou, e a sua especialidade é essa, o que você está trazendo é o seguinte: primeiro, nós vamos olhar as relações interpessoais. Primeiro, a gente vai olhar o que cada um quer, as motivações de continuidade, não continuidade, individualmente e em grupo. Em grupo, quando eu digo aquele grupo de sócios, aquela família, né? O que aspira, qual é a vocação. E aí temos a condição, porque uma coisa é querer, outra coisa é ter a condição, as competências. Temos, não temos, como vamos ou desenvolver, ou vamos dizer comprar, né? Enfim, trazer de fora. Então, são as primeiras. E essas já são perguntas, vamos dizer, fundamentais, quer dizer, é a visão dos sócios. A visão dos sócios, do futuro. E aí sim, olha para a empresa, o que se quer da empresa, né? Obviamente. E aí, para mim, isso já é governança, né? É o começo, fundamenta tudo. Porque se a gente não sabe por que a gente está junto, o que nós estamos fazendo, todo o resto pode ficar... você não tem consistência. Quer dizer, os principais objetivos de um conselho de administração, um conselho consultivo, então, você está falando é alinhar todo mundo, alinhar o discurso do que a gente quer como família. Esse alinhamento acontece antes do conselho. Antes do conselho. Na verdade, assim, o conselho ele não tem esse objetivo. Porque você imagina, no caso, numa empresa familiar, muitas vezes você tem um conselho consultivo que são os sócios, são os familiares. Então, na verdade, é uma reunião de sócios ou uma reunião de família. Então, por isso que eu falo, confunde um pouco temos pauta, né? Para uma empresa familiar, às vezes fica até confuso. Pauta, disciplina, ata. Sabe, eles sempre conversaram, entram um na sala do outro, combinam o jogo. Conversaram domingo no almoço. Então, assim, essa parte, vou dizer, de processos, né, de você ter esses processos, já é um grande desafio para uma família. Mas, assim, o conselho, na hora que você monta um fórum, e aí você monta, eu vou chamar essa parte que disciplina, que organiza, né, você está ajudando a família a atuar, a pôr o chapéu de aqui nós estamos sentados, ou como sócios, ou como conselheiros. E aí ensinar qual é esse papel, o que nós estamos fazendo lá. Mas antes disso, a família, no sentido de saber o que cada um quer, não quer, isso que eu falei da aspiração,
é antes disso. Porque senão, digamos que aí você começa a chamar um conselheiro externo, independente, né, para participar. O conselho tem que ter uma voz única para com a empresa, né? É uma voz, não dá para cada um falar o que quer ali. Então, são as decisões mais importantes, né, da empresa. Então tem uma responsabilidade muito grande, né? Então ali, se você entra com cada um querendo uma coisa, claro que você vai ter debates ali. Quando eu falo cada um quer uma coisa, pelo menos assim, em termos de em termos macro, não estou falando da estratégia, a tática da empresa, né? Que isso, claro que o conselho vai estar debatendo isso, né? E me diz uma coisa, o que você acha de conselho formado por membros da família, só por membros da família? O que você acha? É o começo. Na verdade, vamos pensar que uma empresa, ela começou com esta família, né? Fundador, filhos, enfim. É mais do que natural que eles vão para o conselho. Na verdade, eu acho que uma família, uma família empresária, que não vai ter ninguém da família, nem na gestão, dia a dia, executiva, nem no conselho, ou seja, está muito distante da empresa. Faz sentido ela continuar à frente dessa empresa? Ou seja, como se ela tivesse só representantes ou conselheiros contratados, né? Para mim não faz sentido. Então, nas empresas de controle familiar, a gente pode ver, sempre você vai ter sócio sentado ali, ou sócio ou futuro sócio, que pode ser fundador, filhos, enfim, alguém da família, né? Não precisa estar todo mundo, mas sem dúvida, eu acho essencial. Então, primeiro eu acho assim, essencial. Eu acho que não tem porquê eles não estarem lá, né? A empresa é deles. Com competência e sem competência. Não, aí vem outra coisa, né? Porque justamente ninguém nasce sabendo o que significa sentar no conselho. Então é um aprendizado, é um papel novo para todo mundo, né? Então para todo mundo do mercado em geral e mais ainda para membros. Quando eu falo mais ainda, é para membros de uma família empresária, porque normalmente assim são pessoas que trabalharam. Tem gente que trabalha desde os 14 anos. Conhece aquela empresa de trás para frente, né? Tem muito conhecimento. Agora, não necessariamente sabe atuar num colegiado, que é um conselho, de tomar decisões em grupo, atuar num colegiado. Está acostumado justamente a dar as coordenadas, né? Então, ouvir, né, uma pessoa diferente, vamos chamar estranha, né? Num primeiro momento... É bem complicado isso, né? Para dar certo, precisa estar muito, vamos dizer, aberto, né? Essa escuta, né? E conforme vai percebendo que agrega valor, que você tem sabe, você não está sozinho, né? Isso agrega. Mas você me perguntou, na verdade, sobre as competências, né? Aí eu vou misturar um pouquinho uma questão. Eu acho que a principal coisa é você ter a consciência se você é a melhor pessoa para estar lá, né? Entender qual é o objetivo de um conselho, o que ele faz, e se você é a melhor pessoa para estar lá. Então, ou você vai se desenvolver, ou você sim vai trazer alguém, vou chamar aqui do teu núcleo, seja o que for combinado, que represente, né? Mas você tem que estar próximo de alguma forma. Então, às vezes não é você, pode ser uma pessoa, seu irmão, alguma coisa assim, né? Mas assim, se ninguém tem capacidade, competência e ninguém quer, aí sinceramente, não, sabe, o termo corporation é muito comum nos Estados Unidos, não é o caso aqui do Brasil. Então não faz sentido. Eu diria, então vende a empresa. A tua empresa Equilibra, ela trabalha também no sentido de alinhar os princípios para esse conselho? Sim. E aí, da mesma forma que eu comentei, qual é a aspiração da família, por que ela está junto, ela quer dar continuidade, ela não quer... Porque ela pode falar, não, a gente quer vender, a gente quer preparar a empresa para vender. Então, né, não tem certo e errado, depende do que querem fazer. E aí a governança também tem a ver com esse preparo, né? Então, a mesma pergunta se faz... Vamos montar um conselho? A mesma pergunta, para quê? Porque o conselho tem várias funções. Tem vários objetivos, pode ter várias funções, né? Então, quer dizer, o básico, ele está entre os sócios e a gestão, tá, a gente sabe disso, mas assim, ele pode ter um papel de ser um pouco mentor da diretoria, que pode ser que tenha algum familiar lá que precisa de ajuda, né? Então, e aí você tem um conselheiro externo que, por exemplo, pode fazer esse papel.
não é o papel normal de um conselheiro. O que eu falo normal, assim, não é o que está nos livros, mas é a prática, né? Então, o conselho, na verdade, ele deve estar ali ajudando a diretoria. E muitas vezes é isso. Então, ele tem um papel, às vezes, de mentor, ou seja, está orientando, está apoiando, né? Está, sim, provocando, trazendo reflexões, né? Mas a ideia não é ser contra, né? É andar junto, né? É que que agregue valor, que os dois possam ter uma boa troca, né? A diretoria, o presidente da empresa e o conselho. Então, essas competências, por exemplo, no caminho, muitas vezes, eu tenho a competência para estar lá, às vezes não é uma resposta, como falar, tão rápida, né? Ou a resposta é rápida, mas não sei o que fazer com isso, então, né? Então, muitas vezes aí entra a possibilidade de você fazer a avaliação do conselho, né? Que é uma grande, não sei se é grande ferramenta, processo, eu acho um grande ato de humildade, mas que traz muita coisa para o conselho, porque algumas coisas que todo mundo sabe aparece ali, mas aparece de uma forma organizada, respeitosa, né? E aí, o que vamos fazer com isso, né? Qual é o próximo passo desse conselho? Como também pode ter surpresas, onde, sabe, pontos cegos que as pessoas não estavam enxergando, né? E aí, então, ok, vamos olhar para isso, né? E essa parte, então, das competências, a composição do conselho, ela é essencial para que ele funcione bem. Então, nesse sentido... E nesse sentido, o conselheiro externo, né, contratado, não da família, ele equilibra uma condição muito grande de inteligência emocional daqueles membros. Então, quando eu falo do papel do conselho, né, o que a gente quer do conselho, etc., aí a próxima etapa é o que a gente quer, então, dos conselheiros que a gente vai convidar. E tem todo um lado, a bagagem, a história, né, sei lá, conhece muito de finanças, conhece muito do setor tal, enfim, seja o que for, né? E aí tem esse outro lado que são habilidades que você pode estar precisando, por exemplo, que seja, não vou falar algodão entre cristais, mas que ajuda ali na conversa, né? Então já teve um pai que falou, olha, a gente quer trazer conselheiros externos, mas que ajude na conversa com meu filho, né? Que era sócio também e conselheiro. Ele já tinha um conselho, por exemplo, só com membros da família, né? Queriam dar um outro passo e trazer conselheiros externos, né? Independentes. E ele queria exatamente isso, né? Uma ajuda. Isso daí é assim, você tem que combinar isso, né? Falar com esse conselheiro, olha, eu tenho essa questão, gostaria de ajuda nisso. Porque primeiro que a pessoa precisa ter essa, vou chamar, habilidade. Segundo, ela precisa querer, precisa topar. Você não pode convidar alguém e dar uma função que não estava prevista, ainda mais uma dessas que é super delicada, né? É um psicólogo, né? É um conselheiro psicólogo. E não é que você não pode, mas assim, combina antes, né? Fala qual é a questão, né? Para a pessoa entender e você saber onde que ela está, se ela topa isso, né? Se ela entende isso, né? Então, isso existe. Assim como mentor, como ajudar, né, na escuta. Muitas vezes a fala de na voz de uma outra pessoa traz uma outra perspectiva, traz uma outra escuta, né? Então não deixa de ser um recurso interessante, né? O que a gente percebe quando você tem um conselheiro externo num conselho familiar é que ele traz também um respeito, uma formalização melhor das pessoas. Existe uma diferença. Você analisa um conselho familiar até, exemplo, um dia antes, eles têm uma postura de convivência naquela sala. Quando entra um conselheiro externo, é como se fosse um convidado aqui em casa. Então, se tem um convidado aqui em casa, a gente vai se comportar, né, com uma pessoa externa que vai nos olhar. Então, assim, aqueles comportamentos não muito aceitos, eles têm uma ruptura, parece que de um dia para o outro, né? Num primeiro momento, né? Aí depois com a intimidade muda. Com a intimidade muda, com certeza. Conforme, né, esse conselheiro vai entendendo ali a dinâmica que acontece, isso vai mudando, né? As pessoas aí param, né, com essa começam, né, vamos dizer, a atuar mais genuinamente como são, né? Mas sem dúvida que muda esse lado de ajudar na disciplina. E você tinha perguntado ao lado da competência. Por exemplo, um fundador, não necessariamente ele sabe fazer o papel, vamos dizer, da coordenação. Ser o presidente do conselho, vamos dizer.
né? E então muitas vezes um conselheiro externo ajuda, né? Seja ele sendo, tanto faz um nome, se é coordenador da reunião, etc., ou se ele próprio é o presidente do conselho. Então, às vezes, assim, o presidente do conselho, o fundador, ele conhece muito de comandar a sua empresa, mas não necessariamente é um fórum que ele não tinha isso antes, ele não tinha esse desafio antes, é novo. Então, não necessariamente ele tem essas habilidades, né? Inclusive, porque a habilidade de um presidente de conselho é você trazer o melhor de cada um e não ficar, né, colocando o seu ponto e fazendo valer só o que você acha, porque se você quer fazer só o que você acha, não forme um conselho, né? Não precisa, né? Sim. Faça sozinho, fica à vontade. Tem casos que cancelam o conselho, inclusive. Mas assim, então, e aí também, muito importante, um conselheiro externo, né? Se percebe um movimento assim, fala, olha, eu não estou conseguindo, vamos dizer, contribuir aqui, né? Então, e com isso, ou há uma mudança, ou essa pessoa pode decidir sair, né? Porque... Enfim, sente que não está agregando, porque, na verdade, vira um conselho, como fala, comandado já, né? Já com uma voz. Do dia, todo o trajeto, toda a jornada do conselho, desde o começo, foi instituído naquela empresa familiar, que é a tua especialidade. Então, o conselho vai andando e vai trabalhando. Como é que você mede a evolução desse conselho do D0 em diante? Tem a própria avaliação de conselho que, num primeiro momento, pode assustar, né? Porque a verdade é que ninguém gosta de ser avaliado. Por outro lado, se você faz isso de uma forma, vai fazendo isso de uma forma sutil e simples, por exemplo, cada reunião coloca 3 perguntas, acabou a reunião, 3 perguntas, todo mundo responde, sei lá, sim, não, mais ou menos. Assim, bem simples, cada um escreve ali. E aí a gente junta tudo isso, ou seja, você está trazendo a consciência. E aí você pode colocar perguntas desde as vozes foram equilibradas, a gente falou em temas estratégicos suficiente, a gente aprofundou as conversas, quer dizer, você tem uma série de perguntas que você pode escolher, escolhe 3, 4, né? Coisa simples, faz uma avaliação ali na hora, como que eu estive na reunião, cada um pensa como esteve na reunião, se podia estar diferente, né? E com isso você cria o hábito das pessoas se olharem, se perceberem, né? De alguma forma aí, com o tempo, você aí pode sim fazendo a avaliação anual, etc., onde você avalia, pelo menos num primeiro momento, ou colegiado, ou seja, o que eu acho como conselheiro, esse colegiado está funcionando? Aí tem uma série de perguntas, né? Tem o lado da informação, dos processos, né? Do equilíbrio entre o lado estratégico, operacional, uma série de perguntas que ajudam, né? A você a olhar para isso, se aprofundar nisso, colocar e aí coloca-se na mesa, né? Vamos debater. Até pode dar risada, né? Porque o humor também ele quebra, né? Sim. A tensão ou de alguma coisa que é desagradável. E coisas mais, vamos chamar, delicadas ou coisas pessoais que apareceram, né? Essa pessoa é muito prolixa, esse aqui, etc. Bate muito no CFO, enfim, o que for. Você trata isso no individual, né? Feedback, né? Você trata no individual. E aí, assim, ninguém vai mudar nada se não percebe que aquilo está afetando, está impactando. A gente não muda comportamento se a gente não vê vantagens, se a gente não vê por que mudar. Porque não é simples mudar um comportamento, né? Uma atitude. Então, no fundo, você tem que entender o que está impactando naquele colegiado, né? Naquela dinâmica, e se você quer ter um outro papel. Porque acho que as pessoas têm que... Eu acho assim, você está nessa vida, vamos ser protagonista, né? Não vamos ser... Não, fantasma, que entrou e saiu, ninguém viu, né? Eu acho isso, pelo menos, né? Assim, você sentiu que valeu a pena essa reunião, valeu a pena, enfim, participar desse momento, o que for, né? Então, você dar o seu melhor, se preparar e tudo mais, né? E a avaliação, ela pode ser um recurso que às vezes você sabe as coisas, mas de alguma forma organiza de uma forma, coloca em cima da mesa para todo mundo falar sobre aquilo, todo mundo ver e tomar atitudes para melhorar aquilo. E claro, tem avaliação. E é nítida a mudança de postura das pessoas ao longo do trajeto, né, do conselho. Quer dizer, de família, aquela relação pessoal, uma relação mais formal,
Você percebe isso ao longo da trajetória, né? Uma mudança da postura. Pô, isso foi bacana, porque além de alinhar, mudou o comportamento. Esse comportamento também acerta a família. Porque às vezes um conselho desse tem outros benefícios, que é você pegar dois personagens até que não se falavam por conta da empresa e agora estão se falando, porque nós estamos remando no mesmo lugar. Você tem exemplos disso? Olha, vamos dizer, cada um... falar que o ser humano muda radicalmente, não, né? É o DNA da pessoa, Sabemos etc. disso. Mas o conselho e um colegiado, e, enfim, o conselho de sócios é um sistema, é sistêmico. Né? Então, uma atitude de ela impacta em todo o resto. Uma pessoa nova que vem, por exemplo, um conselheiro externo, muda exatamente o sistema. As pessoas, né, se comportam diferente. Né? Então, e as pessoas, sim, é um exercício difícil, mas essa parte, por exemplo, da disciplina é uma musculatura nova, né, de você treinar. Uma vez eu fiz um exercício que a gente colocava um prisma na frente das pessoas. De um lado estava escrito família, membro da família. Do outro lado do prisma estava escrito, sei lá, diretor, por exemplo, né? Então, digamos que era uma reunião de diretoria, não era um conselho, né? E aí o combinado era o seguinte: se alguém se comportar como família, né? Como, eu vou falar com você como meu irmão, né? Qualquer um da mesa podia ir lá virar meu prisma, né? Porque estou me apresentando, estou me comportando, estou me apresentando como irmão. E é claro que era um jogo, ficou engraçado e tal. Bem interessante. Mas só o fato disso, todo mundo já estava antenado. Tinha uma chavinha para mudar. E aí tinha alguma brincadeira de, perde, não sei, tinha que, não sei, por dinheiro, não sei. Tinha alguma brincadeira, virou um jogo, mas com isso trazia as pessoas para essa consciência. Eu estou falando como pai, como irmão, como irmã, ou eu estou falando como diretor? Eu estou falando como conselheiro? Eu estou falando como sócio? Seja o tema, seja a forma. As duas coisas, né? Então isso dá para fazer exercícios, né? Porque assim, você não tem alguém um grilo, né? Que a gente fala assim, te avisando, né? Então você faz exercícios, porque aí no fundo a ideia é que a pessoa começa a perceber isso sozinha, né? Ou se ela não percebe, o outro percebeu e pode falar, lembra, agora você tá com o chapéu do sócio agora, né? Quer dizer, e não é fácil isso, né? Porque imagina um fundador, tá na reunião não, você não pode falar isso porque não é esse o fórum, quer dizer, espera um pouquinho, né? Ele falou assim, bom, mas essa é a minha empresa, né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado, muito respeito, mas sim, as pessoas evoluem, né? E mais do que isso, a gente sempre fala, não queira que o outro mude, muda você, né? Você começa a se comportar diferente. E o outro vai, como fala, se adequar a isso, né? Então, se você sempre eu fui sempre infantilizado, etc. Então, na reunião, você tem, enfim, vamos dizer, uma postura imatura, né? Começa a mexer nisso, né? Pensa, se você tivesse uma outra reunião com outras pessoas, é assim que você se comportaria? Então, você faz perguntas, trazendo a pessoa para uma consciência, né? De trate aquela pessoa X, né? Como um outro, qualquer, de uma outra empresa, né? É quase que assim, vamos brincar, faça teatro, finge que né? Finge que não é seu irmão, finge que é sabe, você finge, né? Com isso, é um artifício, só para a pessoa... Interessante. Só para a pessoa... são treinamentos que você vai fazendo porque a pessoa não está acostumada, né? Como é que você trata? Tem um outro personagem muito importante nesse conselho que a gente percebe, que é o parente agregado. Uhum. Né? Isso acaba mudando também a postura dele. Ele é agregado dentro do conselho e agregado fora, ele trabalhando na parte operacional da empresa. Né? Ele tem dois tipos do agregado. Né? Você é sócio, você entra aqui. Como você é sócio, você entra aqui. Mas você não é sócio. Né? Você é um agregado, você é cunhado, você nora, enfim. Esse agregado dentro da empresa também muda a postura dele? Você trabalha muito isso também? Então, a primeira pergunta, quando a gente começa com uma empresa familiar, e a gente pergunta quem é a família? E aquela família vai responder. Quem é a família no sentido, por exemplo, quem vai participar dessas reuniões, por exemplo, de aspiração, o que a gente quer, o que a gente não quer, os combinados, porque vai falar de coisas também de sucessão patrimonial, vai falar de assuntos que eventualmente impactam, né?
Eu gosto de falar agregados, são os escolhidos, né? Até algum momento são pessoas escolhidas. Então, e tem famílias, e aí depende, a família vai responder. Tanto sobre quem participa dessas reuniões de família, como também, obviamente, se a pessoa está na gestão ou se está no conselho, teve uma deliberação sobre isso, né? Porque você pergunta também, quem pode sentar no conselho? O que precisa ter? Que critério? Qual é a história? Então, assim, você debate isso, né? Você combina isso. A família com os sócios, né? Combinam isso, né? Então, e aí tem uma decisão, o que se faz. Tem famílias que falam assim, eles não participam, ponto, da gestão e nem de conselho, né? E essa é uma decisão. Tem famílias, e aí tem famílias, por exemplo, esse casou com aquele, então, muito bom, um dos dois saem, né? E tem famílias que, ao contrário, querem muito que participe. E muitas vezes, não vou falar herói, né? Mas é uma pessoa que faz muita diferença, né? Então, não tem certo e errado, cada família tem que escolher a sua vocação, a sua aspiração e quem é família, quem eles querem ali dentro ou não. Porque, inclusive, muitas vezes você perguntou de cônjuges, né? Mas às vezes, assim, os próprios filhos ou primos não queremos, né? Eles vão sentar no conselho. Então tá bom, vão sentar no conselho com qual condição? Que tipo de vida ou profissional que eles tiveram para poder sentar no conselho? Essa é uma pergunta que eu fiz uma vez. Isso uma vez uma pessoa me procurou para uma mentoria para treiná-lo, vamos dizer, prepará-lo para ser conselheiro. Que ele ia ser conselheiro em 5 anos, assumindo a posição do pai no conselho. E ele já tinha feito vários cursos, então uma pessoa super preparada, na verdade. Eu falei, nossa, ainda assim quer fazer mais uma mentoria. E eu perguntei para ele, uma pergunta óbvia, né? É pergunta aberta, mas, né? Você quer sentar no conselho pelo seu sobrenome ou pela competência, né? Claro que ele falou pela competência, né? Porque ele tinha falado que ele queria trazer conselheiros de fora, né? Externos, não tinha, né? Ele falou, não, minhas tias estão lá e não sabe, justamente não tem a competência, tudo. Ele queria ser o agente de mudanças da governança, né? E eu falei, então, mas você vai chamar pessoas então boas, eu estou entendendo que você quer fazer um conselho bacana, que agrega valor. Essa pessoa que você vai trazer, esse conselheiro, tem uma bagagem que você não tem. Então ele vai, como que você vai ficar refém. O que ele falar, você vai falar, aham, né? Você não tem como argumentar, né? E então, como vai ser isso? Por isso que eu perguntei se é pelo sobrenome, ele tem direito de sentar lá, ou pela competência. Então, como é que você prepara uma pessoa para sentar no conselho? E ele ainda tinha tempo, né? Então, assim, vai assumir posições de liderança em empresas, né? Seja na empresa dele ou fora, né? Mas para entender o que são esses desafios de grandes empresas, né? Ou, enfim, da empresa que for. Mas eu quero dizer assim, porque senão você... não tem nada de errado você chamar pessoas que você confia para te apoiarem. Mas se você não consegue, vamos dizer, interagir, até para saber, você fica refém. Que pode ser também uma decisão. Eu não entendo de negócios, eu não vou conseguir chegar nesse nível, vou escolher alguém e confio nessa pessoa. Sim. Então é saber escolher bem. Isso existe e é muito louvável. Que ótimo. É muito louvável. Mas eu só digo assim, se todo mundo da família pensar assim, eu acho muito delicado. Delicado. Adriana, comentei no começo e essa é a hora que eu faço a cobrança do presente. Né? O podcast precisa do presente, né? Todo convidado tem que trazer seu presente aqui. E te pergunto, qual é o melhor conselho que você pode deixar que foi importante ou é importante na sua vida, que você aprendeu, família, que você criou, inventou, enfim. Qual o melhor conselho? Olha, eu traduzo o melhor conselho, de certa forma, no que eu acho mais importante, até como o que eu gosto de deixar. Você fala assim, né, o teu legado, né? Se você pode trazer a consciência para as pessoas, para que elas tomem as melhores decisões. Decisões da família, decisões individuais, se aquele papel é para elas, não é. Então, assim, de fato, tomar decisão com mais consciência, com profundidade, e não porque ouviu, porque alguém falou, etc., mas trazer a consciência, decisões realmente escolhidas. E assim, pode errar, mas pelo menos assim, naquele momento era a sua melhor decisão.
né? Seja seguindo a sua intuição, vocação, o que for, né? Mas você dá passos, não, como fala, de qualquer jeito, né? Pensar um pouco antes, né? Ótimo conselho. Adriana, muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi muito enriquecedora e muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora e peço para que, se você puder nos prestigiar, se inscreva no canal, no YouTube, O Melhor Conselho, e que acompanhe também no Instagram, O Melhor Conselho Oficial. E para os pequenos e médios empresários, convido também que dê uma visitada omelhorconselho.com.br e tem algumas novidades para você. Muito obrigado, até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.